resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. A aula de hoje se chama Quando você compartilha a sua jornada, a sua história pode se tornar maior do que você, ok? E já adianta, é uma aula linda. Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. E estamos no capítulo 9, que se chama Compartilhe Sua Jornada. Eu dividi o capítulo 9 em duas partes para que a aula fique dinâmica e que você possa assistir naquele tempinho livre que você tem ou que você não tem, mas você cria esse tempinho porque é para sua evolução, é para cuidar de você, da sua cabecinha, ok? Das suas emoções. Bom, e a gente já estudou a parte 1 do capítulo 9. Hoje a gente vai finalizar, hoje é a parte final, tá? Então, você perdeu a parte 1? Volta uma aula, assiste, é importante para você entender a aula de hoje, tá? Bom, como sempre, eu começo a aula fazendo uma pergunta sobre a sua vida, porque na hora que você parar para responder, já te coloquei dentro do assunto, você já está dentro do livro, ok? Então, vamos lá. Eu quero saber como que você costuma compartilhar o que você realmente está vivendo, né? Na verdade, não é nem muito como você compartilha. Eu quero ir mais no cerne da questão. Eu quero saber se você compartilha. Você compartilha o que você realmente está vivendo? Ou você prefere mostrar só aquela parte da sua vida que parece que é bonita, controlada, segura, né? Inspiradora, invejável. E aí, como é que você faz? Você compartilha o que realmente está acontecendo? Você joga a merda no ventilador? Ou você só mostra a parte bonita? Pelo menos o que parece bonito, às vezes nem é, né, gente? E quando alguma coisa difícil vem e acontece com você, você se fecha? Ou você permite que as outras pessoas saibam o que está acontecendo com você? Como você age? Tá? Vai pensando aí. Talvez você até pense assim, mas a minha história é pessoal demais, né? Eu não posso abrir, né? Ou então você pensa assim, eu não quero preocupar ninguém, é minha vida, eu que tenho que resolver, né? E eu prefiro resolver tudo sozinha, ok? E assim, essas reações que eu falei aqui, gente, elas são totalmente compreensíveis, tá? Eu não tô julgando. Só que o final do capítulo 9... ele vai te convidar hoje a olhar para essa questão de outra maneira. Vai abrir o seu horizonte, ok? É sobre isso tudo que a gente vai conversar hoje na parte final do capítulo 9. Então, agora fica mais claro para vocês entenderem por que a aula se chama Quando Você Compartilha a Sua Jornada e não quando você compartilha a parte bonita, né? A jornada é tudo, a parte boa e ruim. E quando você compartilha a sua jornada, a sua história pode se tornar maior do que você, pode se tornar algo maior, ok? É sobre isso, tá? Então, assim, já presta atenção, porque tem ouro aqui. Nossa, essa aqui vai ser uma das melhores aulas desse livro, tá? Bom, vamos lá. Vamos seguir o nosso estudo, então, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, chegando na parte final do capítulo 9, ok? Então, vamos para o livro, depois eu vou pegar o texto, vou tirar o coração dele, né? Explicar para vocês numa linguagem muito fácil de entender, jogando para a sua vida. Vou gerar uma ferramenta de transformação para você pegar, que é o que eu chamo de tijolinho do dia. Você vai pegar aquele tijolinho e vai lá na construção do seu sonho, e vai colocar, então você aos poucos vai construir o seu sonho com cada tijolinho, né, que eu te der aqui por dia. E esse é o meu propósito com vocês, tá? Para que a sua vida seja melhor e com isso você consiga fazer a vida de todo mundo que está ao seu redor melhor.
E em algum momento, esse alguém que vai estar ao redor do outro, que vai estar ao redor do outro, vai estar ao meu redor. Então a minha vida vai ficar melhor também. O universo devolve, né? Então vamos lá. Em abril de 2003, o escritor David Kuo estava dirigindo a caminho de casa, voltando de uma festa com sua mulher. Acordou numa emergência de hospital, onde ficou sabendo que tinha um tumor cerebral que provavelmente o mataria em questão de meses. Às 3 horas da manhã daquele domingo de Ramos, David e sua mulher Kim tinham que tomar uma decisão. Até onde queriam que as pessoas soubessem de sua história? Até que ponto queriam compartilhá-la? A tendência era manter a privacidade, mas eles resistiram a esse impulso. E Kim começou a ligar para os amigos e a contar a história, pedindo que contassem a outros para que orassem. Horas depois tinha sido criada uma página para eles na caringbridge.org, um site gratuito, onde pessoas com doenças graves podem postar atualizações, pedidos de oração e o que mais quiserem. Nas semanas e meses seguintes, os Kuos decidiram que quanto mais informações conseguissem compartilhar, mais pessoas eles próprios poderiam ajudar, pois elas saberiam que não estavam sozinhas na batalha contra o câncer. Essa decisão mudou a vida do casal. David e Kim enxergaram a sua história como parte de algo maior do que eles mesmos. Posteriormente, isso ofereceu uma oportunidade a eles e àqueles que enfrentavam desafios semelhantes. O primeiro conselho: compartilhe sua história. Isso é algo que Anne Baker, de Seattle, aprendeu num curso de treinamento com Dale Carnegie. A maioria das pessoas dá valor à privacidade, assim como eu, disse ela. Quando tive que enfrentar câncer de mama, quimioterapia e radioterapia, não quis compartilhar a preocupação e o sofrimento. Mas quando a notícia se espalhou por familiares, amigos e colegas de trabalho, eu fui inundada por e-mails de encorajamento. Mesmo conhecidos da família com quem nunca havia me encontrado enviaram e-mails com suas histórias, deram o número de telefone e mandaram cartões desejando meu pronto restabelecimento. Essa incrível demonstração de coragem e amor deu início a uma jornada de recuperação que mudou a minha vida. E graças ao e-mail, sei que ninguém precisa ou deseja percorrer a estrada do câncer sozinho, porque a vida não diz respeito só a mim, diz respeito a todos nós. Nada impede que algo que diga respeito a todos nós seja também bom para mim. Uma blogueira com mais de 1 milhão de seguidores divulgou que iria passar por uma cirurgia de LASIK para corrigir um problema de visão. E ela não iria passar pela cirurgia, não só iria passar pela cirurgia, como iria transmiti-la ao vivo em seu blog para todos os interessados em fazer a cirurgia. Seu lema era transparência em tudo. No fim, não só a cirurgia foi um sucesso, como ela descobriu um modo totalmente novo de usar o mundo virtual para compartilhar nossas jornadas particulares. Ela cita como exemplos o streaming ao vivo do casamento de uma amiga e o caso de um cliente que usa o streaming ao vivo para assistir aos jogos de futebol de seu filho quando está viajando a trabalho. Além do esporte, do entretenimento e do marketing, em que outras áreas podemos usar a transmissão de vídeos ao vivo? Pergunta ela. Esse modelo adotado como um novo canal, esse modelo é adotado como um novo canal de comunicação? E quanto a casamentos, formaturas, reuniões de clubes, cerimônias religiosas, aniversários, treinamentos, conteúdos instrucionais, aulas de culinária, nascimentos e até funerais? Com esse recurso, as possibilidades são infinitas. Na maior parte do tempo, a vida tem pouca ou nenhuma emoção.
Com a era digital, você tem muitas oportunidades de oferecer às pessoas uma visão autêntica de quem é ou do que sua empresa quer ser, criando pontos de contato que o ajudam a ter um relacionamento mais próximo com os outros. É fácil fazer um vídeo em vez de apresentar algumas ilustrações. É fácil criar um site dinâmico para uma nova empresa ou organização. É fácil usar a videoconferência em vez de dar um telefonema. E é fácil fazer uma apresentação convincente em vez de simplesmente relatar o que for necessário. Agora as pessoas também esperam essas coisas. Para fazer a sua ideia ir para frente, adote uma abordagem única. Vá além dos limites de seu computador e faça algo que as pessoas não veem todo dia. Use todas as ferramentas disponíveis e sua imaginação para tornar suas ideias mais profundas, interessantes e dramáticas. Compartilhe suas histórias e as pessoas vão querer compartilhar as delas. Juntos, vocês vão criar uma história nova e maior. É cada vez mais normal e eficaz na construção de relacionamentos influentes haver uma interseção autêntica da vida pessoal com a profissional. Embora essa interseção sempre tenha certas fronteiras sensatas, muitas das fronteiras historicamente atribuídas aos negócios vêm diminuindo ou sendo totalmente removidas, porque a maioria das pessoas percebeu que o sucesso de todas as interações a curto e a longo prazo ocorre em função da profundidade do relacionamento. Quanto mais um colega, amigo ou cliente compartilha sua jornada, mais feitos vocês serão capazes de realizar juntos. Quando a sua jornada é a nossa jornada, ambos queremos ver até onde ela vai. Termina assim o capítulo 9, ok? E ele é lindo mesmo, né? Tem ouro aqui, a gente vai conversar sobre ele agora, eu vou jogar isso tudo para a sua vida. Só dando um spoilerzinho que na próxima aula a gente começa o capítulo 10 e ele se chama Lance um Desafio. E ele é muito legal, esse capítulo ele é muito legal. Ele vai te empurrar para a ação. Então assim, não percam o capítulo 10 também. Tá? Agora vamos conversar sobre tudo isso que foi lido no capítulo 9. Bom, então a gente já percebe que o final do capítulo ele começa com a história do David Cool, né? Que em 2003 ele estava voltando para casa quando ele acabou acordando numa emergência. E ele descobriu que tinha um tumor cerebral que provavelmente lhe daria apenas alguns meses de vida. E aí naquela madrugada ele e a mulher dele, a Kim, precisaram tomar uma decisão, né? Qual decisão? Até onde que eles deveriam contar a história dele, né? Quanto da história dele eles deveriam compartilhar? Porque a primeira reação sempre é preservar a privacidade. Todo mundo gosta de ter privacidade, né? Só que eles decidiram fazer diferente. A Kim começou a ligar para os amigos, contou, né? E pediu que eles compartilhassem a informação com outras pessoas e que orassem por eles. E aí, poucas horas depois, já tinha até sido criada uma página na internet para acompanhar a jornada do David. Então, eles perceberam que começou a acontecer uma coisa importante, né? Que quanto mais eles compartilhavam, mais eles percebiam que aquela história não estava mais dizendo respeito só a eles. Outras pessoas que estavam enfrentando uma situação semelhante também podiam encontrar ali companhia, esperança, né? Se identificavam. Perdão. Ou seja, qual é o ensinamento, né? Com a história do David? É que quando você compartilha uma experiência sua, verdadeira, você pode até descobrir que a sua história, ela também começa a pertencer para os outros, ok? Temos um bingo aí, né? E isso também vai aparecer na experiência da Diane Baker, né? Quando ela enfrentou um câncer de mama, enfrentou quimioterapia, radioterapia, a primeira vontade dela foi guardar tudo dentro dela,
né? Ela não queria compartilhar essa preocupação, esse sofrimento com os outros, né? Só que quando a notícia se espalhou, ela começou a receber mensagem, né? Da família, dos amigos, dos colegas, até de pessoas que ela nunca tinha encontrado pessoalmente. E as pessoas começaram a compartilhar as histórias delas com a Anne, né? E enviar palavras de encorajamento, apoio. E aquilo mudou a jornada de recuperação dela. Então, o que você aprende com a história da Anne Baker, né? Que às vezes aquilo que você tem medo de compartilhar é exatamente o que vai permitir que as outras pessoas se aproximem de você. Ok? Temos um segundo bingo? Temos, né? Bom, continuando, eu quero que vocês parem para perceber uma coisa. A Anne, ela não recebeu só mensagem, né? Ela recebeu o quê? Histórias de vida de outras pessoas, né? E as histórias criam pontes. Então, quando alguém falar que também passou por isso, que sabe como é, que você não tá sozinha, essa experiência, ela deixa de ser uma estrada que você tá percorrendo sozinha, correto? Ela começa a se transformar numa experiência compartilhada. Ok? Então, o que você aprende disso? Você aprende que a vulnerabilidade pode transformar a sua experiência, que é individual, numa conexão que é coletiva. Mais um bingo para vocês, ok? A vulnerabilidade, tá? E eu acho que tem uma ideia muito poderosa dentro disso, né? O que diz respeito a todo mundo também pode fazer um bem para você, né? Então, compartilhar não significa que você simplesmente vai expor a sua vida. Significa que você vai permitir que uma experiência que você viveu tenha um significado maior, porque ela não vai significar só para você, né? O livro, ele vai trazer agora, para reforçar essa ideia, o exemplo daquela blogueira, né, com mais de 1 milhão de seguidores, que decidiu compartilhar a experiência dela numa cirurgia de correção da visão, né? Então, mais do que ela contar o que ela ia fazer, ela transmitiu o procedimento ao vivo para quem estava interessado. A proposta dela era ser transparente, né? E aquela experiência mostrou que ela tinha uma possibilidade ainda maior do que só a transparência, né? Mostrou que a tecnologia, ela pode permitir que os momentos da sua jornada sejam compartilhados de maneiras que antes seriam impossíveis, certo? E aí ela fala casamento, formatura, reunião, treinamento, aula, celebração, né? Sei lá, momento familiar. A tecnologia, ela ampliou os caminhos, né? Pelos quais você pode permitir que as outras pessoas acompanhem aquilo que antes ficava restrito a você ou a pouquíssimas pessoas ao seu redor, né? Então, é para você entender com isso, né? O que o livro está querendo te ensinar com isso? Ele está querendo te ensinar que a tecnologia, gente, é só uma ferramenta, tá? O verdadeiro poder está na sua história e na sua escolha de compartilhar a sua história. Bingo de milhões, tá? E aí eu acho que a partir disso, você pode ir para uma mudança importante na maneira como você se relaciona. Porque durante muito tempo, a comunicação, tanto profissional quanto pessoal, ela foi tratada como um mundo separado, né? Então, era preciso parecer profissional, né? Uma pessoa controlada, distante, né? Só que aquele trecho do livro em especial, ele veio para mostrar que essas fronteiras estão diminuindo. Por que elas estão diminuindo? Porque os relacionamentos profundos, eles não são construídos só pela informação em si, né? Eles precisam das experiências que são compartilhadas, certo? Vamos pensar na sua própria vida para você entender melhor.
Você confia mais em alguém que só te apresenta os resultados ou em alguém que também te permite conhecer um pouco daquela jornada que produziu aqueles resultados, né? Essa resposta é fácil de dar, né? Um cliente, gente, ele não conhece só o que a empresa vende, entendeu? Um colega seu não conhece só aquilo que você entrega no serviço. Uma pessoa próxima de você não conhece só aquilo que você sabe fazer. Tem uma história, gente, por trás de tudo isso. É isso que o livro quer ensinar. Ele quer te mostrar que quanto mais verdadeira é a jornada que você compartilha, maior vai ser a profundidade da relação que você vai ter com essas pessoas. Bingo, né? Só que tem uma diferença que eu preciso pontuar, né? Compartilhar, que eu digo aqui, não é você contar absolutamente a sua vida toda. Não. O próprio livro reconhece, né? Que assim, existem fronteiras que são sensatas. Então você não precisa transformar toda a experiência pessoal que você tem numa exposição pública. Não funciona assim. Você não precisa revelar o que você não quer revelar. Você não precisa ultrapassar o seu limite para você só parecer autêntica, certo? A questão aqui é outra. O que eu acho que é importante quando eu falo em compartilhar a jornada é você perceber que tem valor, tem muito valor em você permitir que as pessoas conheçam aquilo que pode aproximar você delas. Certo? Né? Essa é a mensagem do livro, que a autenticidade, ela não é você não ter limite, contar tudo. Não. Né? Autenticidade é coerência, né? É você ser coerente entre aquilo que você vive e aquilo que você vai escolher mostrar. Correto? Você é autêntico, você não é maluquinho, certo? Bom, agora eu quero que você imagine uma pessoa tentando construir confiança só mostrando uma imagem dela perfeita, né? Então, com ela, tudo funciona, tudo tá sob controle, não tem nenhum problema aparente, né? Nenhuma dificuldade existe. Essa pessoa, gente, ela pode até parecer impressionante para você, mas será que ela parece que é humana? Você já pensou nisso? Né? Quando você compartilha uma parte verdadeira da sua jornada, você está oferecendo uma coisa muito diferente do mais do mesmo que a gente vê por aí, né? Você está oferecendo contexto, humanidade, a chance da outra pessoa se identificar com você. E talvez eu acho que seja justamente isso que vai fazer o outro pensar que ele também consegue, né? Porque você conseguiu. Eu acho que é muito essa mensagem que o capítulo quer passar, né? Que uma história compartilhada, ela não precisa mostrar perfeição. O livro não exige isso, né? Mas fala que ela vai mostrar, ela tem que mostrar um caminho, um outro caminho, ok? E é por isso que o livro acaba te incentivando a ter uma abordagem mais criativa, né? A não ficar limitada ao que todo mundo faz, ao tal do mais do mesmo, né? Que eu falei. O livro fala que você tem ferramentas disponíveis para isso. Vídeos, sites, videoconferências, apresentações, transmissões, né? Os streamings. Usa a sua imaginação, mas não usa ela para criar uma aparência artificial, né? Usa para tornar a sua ideia mais profunda, mais interessante, mais envolvente. Porque a gente está vivendo numa época que as pessoas esperam mais do que simplesmente você chegar e dar uma informação. Elas querem a experiência, né? Elas querem proximidade. Elas querem sentir que tem alguém real do outro lado. Elas cansaram dos robôs, né? Ok? Eu acho que isso também o livro está pontuando para você. É importante falar que no digital não basta você transmitir uma mensagem, né? Você tem que criar uma experiência.
que vai permitir para as pessoas participarem disso também, serem pertencentes, ok? Bingo, né? E eu acho que tem uma consequência muito bonita nisso tudo. Quando você compartilha a sua história, você está aumentando a possibilidade de alguém também compartilhar a história dele com você, certo? Então, o que você fez? Você abriu uma porta para essa pessoa. E a outra pessoa decidiu passar por essa porta, seguir esse caminho, né? Então, você vira e fala com essa atitude sua de compartilhar a sua jornada que essa é uma parte da sua jornada, né? E aí o outro responde que ele também tem uma história, né? E aí vocês começam a trocar e nasce um relacionamento aí, né? É assim que uma relação ganha profundidade, compartilhando. Acho que essa que é a mensagem do capítulo, né? Que compartilhar a sua jornada dá para outra pessoa coragem para o outro também compartilhar a jornada dele. Olha que bingo de milhões, né? Bom, e aí eu penso que quando isso acontece, as histórias, elas se encontram, né? Então já não existe mais a sua jornada. Existe alguma coisa que foi construída entre vocês. Uma história maior do que só a sua jornada e a jornada do outro, né? Vocês têm agora uma experiência compartilhada. É uma possibilidade de vocês realizarem mais coisas juntos. E o capítulo ele termina justamente com essa ideia, né? Que é muito poderosa. De que quando a sua jornada se torna a nossa jornada, né? Os dois, eles passam a querer descobrir até onde que essa jornada pode chegar. Ela fica maior, certo? Então, eu quero que vocês pensem nisso, né? Talvez você está tentando construir um relacionamento mostrando apenas o destino final para a pessoa. Mas talvez a pessoa não queira só saber o destino final. Talvez a pessoa queira conhecer o caminho que vai levar até o destino final, né? Que desafio que ela vai encontrar, que descoberta que ela vai fazer, que pequena vitória ela vai conseguir. Ou seja, as experiências que fizeram com que você chegou até onde chegou, ela também quer saber o que ela vai passar, ok? É isso, é sobre isso, né? As pessoas, elas não se conectam só com aquilo que você conquistou, né? Elas também vão se conectar com o que você viveu para conquistar o que você conquistou. Consegue entender esse bingo que é de milhões, né? Isso pode transformar completamente, gente, a maneira como você se comunica com o outro. Pensem nisso, tá? Então, em vez agora de você só perguntar o que você tem para oferecer, por que você não se pergunta o que da sua jornada que pode ajudar alguém? Entendem a diferença? Em vez de você esconder toda a dificuldade que você passa, né? Por que você não pensa o que você aprendeu com essa dificuldade que pode ser útil para o outro? Ok? Aprenda com o meu erro, né? Eu não quero que você erre o que eu errei. É isso. Em vez de você pensar que a sua história não é importante, se pergunte quem é que pode se sentir menos sozinha ao ouvir a sua história. Nossa, tem tanta gente. Nossa. Essa mudança de perspectiva, quando você faz, você ganha muito poder de pensamento, né? Porque a sua história, ela tem um valor enorme que só você ainda não percebeu. Olha só isso, né? É um bingo isso que eu falei agora. Vamos refletir aqui. O que você costuma esconder por medo de se expor? Tem alguma experiência sua que pode ajudar alguém a se sentir menos sozinha? Claro que tem, né? Você compartilha só o seu resultado? Ou você também permite que a pessoa conheça a sua jornada? Qual o limite pessoal que você tem que preservar quando você for compartilhar a sua história, né? Como que você pode usar o digital para você criar mais proximidade com o outro?
Que parte da sua jornada que pode gerar identificação nas outras pessoas? Com quem que você quer construir uma história maior? O que pode mudar se você parar de enxergar a sua história como uma coisa exclusivamente sua? Caraca, é muita coisa, né? É muita consciência, né? Que pula para fora da sua boca, da sua mente quando você responde essas perguntas na lata, né? É exatamente essa consciência que eu desenvolvo com você na cartilha Mente de Ouro. Para você ter uma mente próspera, né? Mas uma mente próspera, ela também envolve você entender que o que você vive gera valor para o outro, certo? Na cartilha Mente de Ouro eu te ensino a fortalecer mentalidade, desenvolver inteligência emocional, né? Aprender a construir uma relação mais consciente. Você vai começar a perceber que o crescimento, ele não acontece só quando você acumula conhecimento. Você vai aprender que o crescimento, ele acontece quando você transforma as suas experiências num aprendizado. E esse aprendizado em atitude, né? E aí essa atitude vai impactar as pessoas. Entenderam? Porque a sua jornada, ela não precisa terminar em você. Ela pode se tornar uma ponte para alguém atravessar e continuar. Vai continuar com o outro, né? É muito legal. E além da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos bem curtinhos para você fortalecer todo dia um pouquinho essa nova mentalidade de expansão que você está aprendendo a ter aqui comigo, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, tá? É um conteúdo muito compacto, fácil de estudar, né? Mas feito com muito estudo, muita dedicação, muito carinho, muito conhecimento. Tem o melhor do melhor ali para você, de maneira bem resumidinha, tá? Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários qual experiência da sua jornada que você tem certeza que pode ajudar outra pessoa, né? Qual? Responde aí. Com certeza tem. Com certeza tem, tá? Antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da Mente de Ouro, porque não faz sentido você ter um conhecimento do tamanho desse que eu te entreguei agora e não colocar ele em prática, né? Então, tô te dando agora a ferramenta de transformação, o tijolinho do dia, para você ir lá e colocar ele na construção do seu sonho, tá? Então, eu quero que você escolha uma experiência verdadeira da sua vida que tenha ensinado alguma coisa importante para você mesma. Pode ter sido uma dificuldade, uma mudança, né? Um aprendizado, uma conquista. Você não precisa contar tudo sobre isso, né? Você não precisa expor o que você deseja manter privado desse assunto. Eu quero que você escolha apenas uma parte dessa jornada que você acredita que vai gerar identificação com alguém ou que vai ajudar alguém, ok? Então eu quero que você escreva essa história em poucas linhas e compartilhe. Pode ser com uma única pessoa que você acredita que vai se beneficiar da sua história. Ou pode ser com o mundo na internet, né? E aí eu quero que você observe que talvez essa pessoa ou as várias outras, né, vão acabar te contando uma história que é própria delas depois disso. Talvez você vai até descobrir uma experiência que você tem em comum já com essa pessoa. Talvez vocês gostem da mesma coisa sem saber. Talvez uma conversa que nunca ia acontecer vai começar. Justamente porque você decidiu abrir uma pequena janela da sua jornada. Ok? Depois, claro, eu quero que você volte aqui e conta nos comentários pra gente o que aconteceu. Você vai aprender com isso que quando você compartilha uma parte da sua jornada, você vai descobrir que ela nunca pertenceu só a você. Ela não serve só para você tirar uma lição. O sofrimento que você teve não serve só para você, né? A dificuldade que você teve, ela não serve só para você. Ela serve ao mundo. Ela tem um servir, ok? Lindo, né?
Vocês já sabem, né? Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Por isso que eu faço sempre o tijolinho da construção com vocês, tá? Fechando esse capítulo, você aprendeu hoje que compartilhar a sua jornada pode transformar profundamente a maneira como você constrói o seu relacionamento, ok? No exemplo do David e da Kim, eles descobriram isso num dos momentos mais difíceis da vida deles, certo? No exemplo da Anne, ela descobriu isso percebendo que a história dela permitia que os outros se aproximassem e também compartilhassem as próprias experiências deles. E o digital, ele ampliou ainda mais essa possibilidade, né? Mas assim, a grande transformação não está na tecnologia. Você aprendeu isso hoje. Está na conexão, né? Está na coragem de você permitir que outras pessoas conheçam uma parte verdadeira de quem você é. Então você não precisa revelar tudo, né? Você não precisa abandonar a sua privacidade, transformar a sua vida numa exposição. Mas talvez tenha uma parte da sua jornada que, se você compartilhar, vai fazer alguém se sentir compreendido, né? Talvez alguém tá precisando ouvir que você também teve medo naquela situação, né? Que você também enfrentou aquela dificuldade, que você também precisou aprender aquilo que a pessoa tá aprendendo e tá difícil, que você também tá no caminho para conseguir algo, né? Porque quando alguém percebe que não tá sozinho, uma história individual ganha um significado completamente novo. Eu acho que talvez essa é a maior transformação de todas, né? Você deixar de enxergar a sua jornada só como uma coisa que aconteceu com você. E aí você começa a enxergar essa jornada como uma coisa que pode acontecer através de você, né? Mas é uma experiência que pode se transformar numa grande conexão, em algo muito maior, né? No servir ao outro. Então, uma história, ela pode se transformar numa ponte. E aí, duas jornadas podem se transformar numa história muito maior, né? Então, assim, da próxima vez que você pensar que a sua história não é importante, eu quero que você pare e pense, porque talvez ela seja exatamente a história que alguém que está solto aí pelo mundo precisa encontrar, ok? É isso, gente, tá? É isso que o capítulo 9 quer mostrar. Então, assim, a aula, ela termina aqui. Mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela continua, tá? Eu espero você na próxima aula. Tem aula nova todos os dias às 7 horas da manhã. E eu termino sempre te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.